Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, porque essa cruz representa tanto na nossa vida. Hoje, Senhor, nós sabemos que nós não somos merecedores dessa cruz, mas nós aceitamos ela, Senhor. Nos ajude, Senhor, a permanecer sempre nos seus caminhos. Abençoa cada um que está aqui nessa igreja, Senhor. Cuida de cada filho seu, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui firme na jornada, né? Desde sábado passado. E vamos até sexta-feira, a semana aqui, encerramos, né, com uma Santa Ceia do Senhor. Uma linda festa que a gente vai ter aqui. E eu tenho certeza absoluta que você já está fazendo planos, já está conosco todos os dias, vai vir amanhã e vai vir sexta-feira para uma grande festa que está para nós aqui. A Meire tem trazido algumas receitas, algumas dicas, né? Ontem, quem lembra aqui que a Meire falou sobre o que a Meire falou? Maçã, né? Sobre maçã. E hoje, ontem ninguém fez cara feia, né, Meire? Então tá bom. Boa noite, irmãos. Que bênção estarmos aqui na casa do nosso Pai, né? Louvado seja Deus por isso e pela oportunidade que nós temos. E parabéns a você que veio aqui para aprender cada vez mais. Irmãos, hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que tem na casa de vocês. E que tem algumas pessoas que não fazem a refeição sem ele. A Leonilda não gosta dele, ela gosta do oposto dele. Hoje nós vamos falar sobre o feijão. Quantos aqui gostam de feijão? Ó, eu não falei? Todos gostam de feijão, né? Nós temos um amigo de vocês também, o Sidonir. Quando ele ia lá em casa que não tinha feijão, ele sentava na mesa e ele dizia: ah, mas essa mesa está muito feia, cadê o feijão? Então tem pessoas que não comem sem o feijão. E o feijão, ele é um alimento muito nutritivo. Vocês sabem que ele é muito benéfico para a saúde. Ele é rico em proteínas, em fibras, vitaminas, minerais, e ele também é antioxidante. E o feijão, ele contém também magnésio, zinco, potássio, e ele ajuda a combater a falta do que no nosso organismo? A falta de ferro. Exatamente. Agora vamos ver. Eu gostaria de saber se vocês conhecem qualidades de feijão. Fala só um. Branco. Carioquinha, outro. Preto. Feijão, o Moacir gosta muito, uma salada é uma delícia, né? Feijão cavalo, feijão vermelho, feijão amendoim. Irmãos, tem uma variedade enorme de feijão. É incrível, quando a gente vai numa loja assim, né, de produtos naturais, a gente vê uma infinidade de feijão, de tanto que tem. Agora, digam para mim qual é o feijão que tem mais vitaminas. O feijão preto. O feijão preto, dentro de todos esses que nós falamos e outros que tem, o feijão que mais tem vitaminas, que mais tem concentração para nos ajudar também com o ferro, é o feijão preto. Família. Pode colocar os slides, Léo. Hoje vai ser o tema da família. O que Jesus influenciou, quais as marcas que Jesus deixou referente à família. Muito obrigado, Léo. Gente, Jesus é essencial para a família, sim ou não? Vocês acham que sim? Então abra a tua Bíblia em João, capítulo 2, e a gente vai ver junto um episódio que deu abertura ao ministério de Jesus e que hoje a gente vai aprender algumas lições com esse episódio. João capítulo 2, deixa a tua Bíblia aberta. E eu queria dizer para vocês o seguinte: o casamento sempre teve sob ataque. Deus criou o casamento para ser uma bênção e Satanás procura de
todas as maneiras destruir o casamento. E a gente vê que, em parte, ele está conseguindo. Hoje, segundo estatísticas, está em torno de 50% o índice de divórcio em relação aos casamentos. Casam-se 4 pessoas, divorciam 2 ou pouquinho mais do que 2. Vocês acham que é pouco ou é muito? É muito, é muito, né? E Jesus, ele começa o seu ministério num casamento. Está com a Bíblia aberta? Vamos ler do verso 1 até o verso 3, o verso 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pense em uma situação: você fez uma festinha ou uma festona e de repente acaba o suco, vamos colocar o vinho ou refrigerante no meio da festa. O que você acha, José Maria? Fica muito chato. No tempo de Jesus isso era imperdoável. Porque a festa de casamento, você sabe quantos dias durava? 7 dias. Ô festinha, né? Gente, para gente que quase não tem recurso, uma festa de 7 dias né? É complicado, é complicado. E a pessoa, ela não se programou direito e acabou o vinho. Eu vou abrir um parênteses aqui. Gente, a gente sempre fez suco de uva. E de vinho eu não entendia nada, até comprar uva em um parreiral que faziam vinho. Eles moem a uva e eles chamam de suco o que escorrer ali na hora. Mas 2 dias depois eles já chamam de vinho, mas ainda não é vinho alcoólico, mas já chamam de vinho. Então, muitas vezes na Bíblia fala de vinho e é o vinho que embebeda, e muitas vezes é vinho chamado de vinho, mas é vinho sem álcool ainda. E é interessante que na tradução da minha Bíblia, quando fala da Santa Ceia, fala fruto da vide e não fala vinho. Interessante. Jesus só fala assim: nunca mais beberei do fruto da videira, até beber vinho novo com vocês no reino do meu Pai. O que é vinho novo? É o vinho que ainda não tem álcool. Interessante isso, né? Mas seja como for, e qual tipo de vinho, não sei, acabou. Acabou o vinho. E a mãe de Jesus, sabendo quem ele era, chegou para ele e falou assim: acabou o vinho. Quantas vezes a gente deixa para procurar Jesus por último, né? A sorte daquela família é que Jesus tinha sido convidado. Gente, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, no dia a dia nosso, quem tem que ser o nosso convidado? Jesus. E a gente tem que lembrar, se deu problema, o primeiro que a gente tem que procurar para resolver é Jesus. Quantas vezes você já deixou para procurar Jesus depois que cansou de tentar resolver o problema? Eu, muitas vezes.
sabe, naquela ansiedade de tentar resolver o problema, vai e corre daqui, faz de lá e tal. Quando não consegue, vou pedir ajuda. Parece que Jesus assim, até que enfim lembrou de mim, né? Se fosse a gente, diz, também não vou te ajudar, né? Mas Jesus sempre ajuda, né? Queridos, é muito interessante convidar Jesus. Essa ilustração eu achei interessante. Duas amigas estavam conversando e uma delas disse o seguinte: terminei com o Roberto. E o diálogo continuou e a amiga perguntou, mas por quê? Descobri que ele tem muito defeito. Ah, é? E você entregou o anel de casamento que ele deu? Não, o anel não tinha defeito. Gente, parece que quando o vinho acaba, a gente começa a perceber os defeitos. Minha mãe dizia que a gente só conhece alguém comendo um saco de sal junto. Sabe o que é um saco de sal? É 60 quilos, não é o pacotinho de 1 quilo, não. Bruna, quanto de sal você usa por mês na tua casa? Por mês? Ah, tá. Desculpa. Perguntei para a pessoa errada, né? Ela não faz só comida para a família. Sônia, quanto de sal você usa por mês? Não dá 1 quilo. E aqui dá para a gente ver, porque é o casal. Então, realmente, comer junto vai mais de 60 meses para você gastar 60 quilos. E olha lá, hein? Depois, acho que vocês já comeram 60 quilos de sal junto, não? 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 Vocês são casados há quanto tempo? Ah, não. Nem 12 quilos não gastou. Você ainda não conhece o Clodoaldo do jeito que precisa conhecer. Queridos, o que Satanás tenta fazer na nossa família? Primeira coisa que eu quero comentar é a parte sexual do casamento. Satanás tenta torcer ou distorcer o propósito divino para o sexo. Deus deixou o sexo para comemorar o amor e para ter filhos. E hoje o mundo perverte a sexualidade. A paternidade está sendo distorcida em permissividade. O pai hoje é o amigo mais velho. A mãe, que deveria ter uma honra grande por ser mãe, hoje é vista como um fardo. O amor tem sido distorcido e se tornou um ídolo egoísta. Em vez de Deus é amor, estão falando o amor é um Deus. Fazem do amor um Deus. O mundo em que Jesus nasceu também estava pervertido. E a mensagem de Jesus defendendo a pureza, a santidade, trabalhando contra a imoralidade sexual, contrariava a cultura de sua época. Isso nos mostra que nossa visão de casamento e família deve ser a Bíblia e não a cultura. E falando em Brasil, a nossa cultura tem que tomar cuidado com ela, né? Porque hoje, família na cultura já não é família conforme a Bíblia
conforme a Bíblia nos ensina. E Maria chega para Jesus e diz o quê? Não tem mais vinho. Na hora da crise, nós precisamos recorrer à pessoa certa. Quanto mais cedo nós formos para Jesus, melhor é. Não adie, não postergue. Muitas famílias entram em crise, procuram ajuda no lugar errado, cavam cisternas rotas onde não tem água, buscam ajuda em caminhos que só a desviam da felicidade. O slide diz assim: os sábios desse mundo acham que a família precisa ser abolida e querem ensinar vocês, pai e mãe, a educarem seus filhos segundo princípios secularistas e antibíblicos. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,19, a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Vocês imaginem que uma criança não deve ser ensinada por um pai e por uma mãe. Com quem que ela vai aprender? O que ela vai aprender? As alternativas do padrão divino não deram bons resultados. Existem milhares de estudos mostrando o impacto positivo da família na saúde, no índice de criminalidade, na educação. Apesar de não ser perfeita, a família ainda é uma bênção para a sociedade. Não tem mais vinho. E aqui diz o seguinte, preste atenção, na obediência vem o milagre. Você está com a Bíblia aberta ainda? Vamos continuar do verso 5 até o verso 8. Então ela, a mãe de Jesus, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma delas levava 2 ou 3 metretas. Metreta é um volume de água. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então Jesus determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Gente, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Façam tudo o que ele lhes mandar. Jesus enche de água. Tá bom, vamos encher de água. Tira a água e leva para o mestre-sala. Ô Jesus, você está doido? Acabou o vinho, não acabou a água. Não é assim? Mas na obediência existe o milagre. Na obediência existe o milagre. Parece tão simples. Encha d'água, tira e mostra para o mestre-sala. Mestre-sala naquele tempo é o que cuidava da festa. E ele iria experimentar ponho aspas, água, para ver se estava boa ou não. Mas quando ele foi experimentar, a água era o quê? Era o melhor vinho. Gente, o milagre vem quando a gente obedece. A humanidade distorceu o conceito de casamento, oscilando em extremos. E a gente vê de um lado a libertinagem, a promiscuidade, o adultério, a coisa debandada. Do outro lado dizendo assim, sexo é errado, até no casamento, não pode fazer. E Satanás brinca com a humanidade tentando levar ela para um dos dois extremos. Tudo que é extremo é errado e perigoso.
E Maria nos ensina: façam tudo o que Ele lhes mandar. Outra consequência é que as crianças se tornavam descartáveis. Você já pensou? A Bíblia nos diz em Salmos 127 e 128 que os filhos são uma bênção. A gente já viu isso no sábado, que bebês que nasciam com defeito eram abandonados. Se os pais queriam um menino e nascia menina, também alguns abandonavam. Os romanos praticavam o infanticídio. Quem pode... O que é infanticídio? Assassinato de bebês. A obediência abre caminhos para milagres. A graça se opõe. E nós precisamos seguir o que Deus pede para a gente. Mas no povo de Deus, que naquele tempo era quem? Israel. Os bebês eram cuidados, protegidos. Os primeiros cristãos se opuseram ao aborto e ao abandono infantil. A influência cristã deu sentido sagrado à vida das crianças. E por causa deles, o infanticídio foi legalmente banido do Império Romano. A fé cristã ajudou a preservar a família como unidade básica da sociedade. Jesus, através dos seus ensinos, mudou a dignidade do casamento no Império Romano. Uma das razões para o declínio do Império Romano foi a dissolução das famílias. A nação é o reflexo do lar, e sempre que a família é enfraquecida, a nação também fica enfraquecida. Uma menina começou a frequentar a escola e de repente chega para a mãe e diz assim: a Amanda não quer que eu seja amiga do Nicolas. E a mãe não entendia muito e perguntou para a filha: você gosta bastante do Nicolas? Ela falou: não, eu só não quero que a Amanda mande em mim. Gente, agora tem muito isso. As crianças estão lutando para que ninguém mande nelas. E eu digo mais. Hoje as crianças não estão sabendo lidar com o não. E os psicólogos que estudam e que ensinam sobre família diz que um dos presentes que nós podemos dar para os nossos filhos é falar não. Ele aprender a lidar com o não. E é importante. As crianças que se tornam adolescentes mais revoltados ou indisciplinados, ou você pode colocar outros adjetivos aí, são os que podem fazer de tudo em casa, que os pais não têm controle. Eu escutei na Rádio Novo Tempo uma psicóloga falando. Eu não sou psicólogo, mas compartilho da visão dela. Muitos casos que hoje são tem o laudo de autismo, não é senão
famílias que não ajudaram o filho a lidar com o não. Se eu estou em uma igreja, o meu filho mais velho, o Leonardo, está junto, e uma criança começa a fazer birra na igreja, sabe o que é birra, né? Manha. Ele fala baixinho para mim, quer ir no banheiro? Por que ele fala isso? Ele era de nenê para criança, sabe aquela fazinha. E ele começou a fazer manha na igreja. E eu perguntei para ele, quer ir no banheiro? Ele, quero. Tá bom. Fomos no banheiro, ele fingiu que fez xixi. E eu fingi que vi, né? Terminou, eu dei umas palmadinhas bem dadas nele. Palmadinha, nada disso. Não pense que machuquei, nem nada. Não, palmadinha. Ele era muito pequeno. Esperei ele parar de chorar. Agora nós vamos entrar para a igreja, você vai ficar quietinho. Entramos na igreja. Passou 2 minutinhos, ele começou a fazer manhã. Eu perguntei para ele, quer ir no banheiro? E nunca mais fez manhã na igreja. E nunca mais fez manhã na igreja. Gente, a gente precisa ajudar nossos filhos a obedecer. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, ainda que vá contra a opinião da maioria. Sabe, se a Bíblia nos fala uma coisa e o mundo fala outra, quem nós vamos ouvir? A Bíblia. Meu pai dizia assim, Deus falou, está falado. Eu achei muito estranho, na faculdade, a gente estuda muitos autores, muitos teólogos, e uma das doutrinas que nós adventistas cremos é no milênio lá no céu, né? Jesus volta, a gente vai para o céu, vai passar 1000 anos no céu, para depois voltar com a cidade santa. Então Deus vai destruir o mal e vai criar um novo céu e uma nova terra. E um teólogo diz assim, que ele não acreditava no milênio, porque Deus falou uma vez só na Bíblia sobre o milênio. E eu pergunto para vocês, quantas vezes Deus precisa falar para mim acreditar nele? Deus precisa falar mais de uma vez para eu acreditar nele? Não. Então, quando Jesus fala, o melhor para a gente é obedecer. Fazei tudo o que ele vos mandar. O lema atual é siga o seu coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Então essa ideia de seguir o coração é um eco do que Satanás falou para Eva. Olha, você vai ser como Deus, né? E faça o que você está pensando. Se Deus disser não, essa deve ser a nossa posição. Queridos, eles colocaram a água, pegaram e foram levar para o mestre. Vamos ler do verso 9 até o verso 11. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O mestre Sala chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia.
manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, é sinal que o vinho que Jesus transformou água em vinho era aquele vinho puro, saboroso, que a Bíblia chama de vinho novo, o melhor. Suco, mas chamado de vinho, o melhor. Quando a gente obedece, o milagre vem. Deus sempre dá o melhor. Deus sempre dá o melhor. Gente, o casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus antes do pecado. Hebreus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio. É uma bênção de Deus, e a presença de Jesus na família faz toda a diferença. Os mestres de cerimônia da cultura moderna oferecem vinhos falsificados. E o resultado é mais crianças nascendo sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mais pessoas pedindo divórcio e menos pessoas se preocupando em seguir os padrões bíblicos de família. O ego das crianças está sendo mimado e elas não conseguem lidar com o não. O emocionalismo piorou a experiência familiar, mas os mestres de cerimônia insistem que esse vinho que é o melhor. Apenas quando Jesus produz o vinho é que as coisas melhoram com o passar do tempo. Que experiência legal desse velhinho. Um velhinho, ele ia visitar a sua esposa numa casa de repouso. E ela estava lá em um grau de Alzheimer muito elevado. Não sabia quem era, não sabia quem eram os outros, não sabia nada. E alguém perguntou assim: por que o Senhor vem visitar sua esposa se ela nem sabe quem é o Senhor? Ele diz: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Queridos, no dia do casamento, a gente faz um voto, né? Para cuidar, para proteger, para amparar. Quando? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na bonança, na dificuldade, até que a morte separe. Queridos, eu louvo a Deus de ter conhecido Henrique Macena e saber por outros a sua história, porque ele mesmo nunca contou, embora contasse detalhes. Posei umas 2 vezes na casa dele e eu estranhei porque a esposa não fazia comida para ele, não lavava a roupa dele, não cuidava dele em aspecto nenhum. E uma das vezes conversou comigo, outra vez nem conversar comigo conversou. E isso por 15 anos. Dormiam em quartos separados, não tinham relações, e pessoas diziam assim para ele: separe, rapaz, isso não é vida. Ele falou: não, um dia eu fiz um juramento, e a minha esposa está doente, embora ninguém acredite, ela está doente. E levou 15 anos para ele conseguir a liberação de internar ela em um hospital psiquiátrico. Para vocês terem uma ideia, ele conseguiu alguém que trabalhasse no SAMU,
que conseguiu colegas. Essa pessoa era uma senhora, esposa de um comportor, e os colegas já com a camisa de força pronta, ela entrou na casa e começou a conversar, e ela começou a falar mal do Henrique Maceno, porque ele rouba eu, porque ele quer fazer mal para mim, e porque não sei o quê. E essa jovem senhora falou: nossa, é tudo isso mesmo? Sim, eu tenho prova, está no meu computador. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o teu computador, vamos levar para a polícia. E ela então permitiu a moça entrar no quarto, mostrou uma faca bem grande que ela punha embaixo do colchão, para se ele entrasse, ela esfaquear ele. Pegaram então o CPU do computador e as duas saíram como se fosse para polícia. Quando eles saíram do prédio, os outros estavam com a camisa de força pronta. E não deu tempo, eles puseram a camisa de força, amarraram ela, e ela saiu na ambulância gritando amarrada. Alguns meses depois, ela pediu perdão para ele. Ela estava louca. E a última mensagem dele foi assim: você não imagina o que nós fizemos hoje à tarde. Isso era um sábado. Fomos juntos dar estudos bíblicos. Uau! Gente, 15 anos. Mas não desamparou. O que o mundo diz quando acontece alguma coisa assim? Separa. Não é assim? Gente, Deus fala para Abraão, deixa eu ver aqui, o velhinho, vamos lá. Deus tem dois princípios para o lar. O primeiro é um compromisso com Jesus. E o segundo é um compromisso inquebrável uns com os outros. Quando a gente casa, a gente faz um compromisso, não é? E esse é inquebrável com os outros, mas primeiro é com Jesus. Vamos refletir um pouquinho. Em Gênesis capítulo 12, verso 3, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Deus quer abençoar quem? As famílias. O Senhor tem um compromisso eterno com a família. E é curioso observar, no começo ao fim da história da terra, Deus se importa com a família. Lá no Gênesis, ele criou a família. O primeiro milagre do seu ministério foi em um casamento, né? No último momento, perto da sua morte, ele enxerga João e ele enxerga a sua mãe, sofrendo, morrendo, mas ele ainda pensa na mãe. E ele então olha para João e diz assim: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Cuidado de Jesus com a mãe, mesmo na hora da morte. Estamos chegando no fim. Queridos, Jesus ainda salva casamentos e famílias hoje. Se a gente olhar na genealogia de Jesus, a gente começa a perceber que entre os que viveram antes de Jesus, tinha adúlteros, tinha assassinos, tinha mentirosos,
Família de Jesus mesmo é uma bagunça, né? Mas tudo muda quando Jesus chega. Queridos, a nossa família vai ser mudada com Jesus dentro dela. Tenho 2 apelos hoje. Primeiro, quantos querem consagrar a sua família para Jesus hoje? Quero ver a mão. Eu também. Segundo, a Bíblia identifica a igreja como a família da fé, né? E esse apelo é para a gente fazer parte da família de Deus. Abra a tua Bíblia em João 1, verso 12, tá? Está basicamente do lado aí. Você está em João 2, João 1, verso 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, como? Filhos. Para a gente ser filho de Deus, a gente precisa fazer o quê? Receber Jesus. Gente, como que a gente recebe Jesus? Em Castro, tinha um casal de namorado. Eu lembro bem do nome dela, Dina, e dele, se eu não me engano, Carlos Eduardo. E eles namoraram bastante tempo. E ela esperava o quê? Quem namora, quem quer casar. Não é assim? E nada. E nada. E nada. E ela foi para o primeiro ancião da igreja, o irmão Juvenal, irmão do pastor Dermival Martins. Conheceram o pastor Dermival Martins? E ela falou: tio Juve, fala para ele que eu quero casar. E o tio Juve chamou ele. Falou: mas eu não quero casar por enquanto. Mas ele estava namorando lá. Sabe o que aconteceu? Ela achou quem queria casar com ela. Queridos, quando a gente aceita Jesus, não é para ficar namorando o resto da vida. Ele chama a igreja de sua noiva. A gente precisa casar com Jesus. E como que a gente casa com Jesus? Através do batismo. Então, queridos, a primeira é consagrar nossa família para Deus. O segundo é aceitar Jesus para ser parte da família de Deus. Jesus se refere aos seguidores como sua família. E eu queria hoje pedir para o Espírito Santo tocar no nosso coração. E tocar no coração de vocês que ainda não são batizados. Para que a gente possa ser uma família e chegar junto no céu. Amém? Santo e eterno Pai que estás nos céus, queremos colocar a nossa vida no teu altar. Queremos dizer: Senhor, somos teus, nos prepara para o céu. Ajuda, Senhor, aqueles que ainda precisam tomar essa decisão, que o façam e que juntos possamos nos preparar para morar contigo. Continua abençoando a nossa semana, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sentir a tua presença conosco. Nos traz amanhã de novo, em nome de Jesus. Amém.